o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, confirmou em convenção nacional no último sábado, lá em São Paulo, a escolha de Guilherme Boulos, 36 anos, como candidato à presidência da República. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, foi escolhido por aclamação pelos filiados que participaram do evento. Ele vai disputar a presidência da República pela primeira vez. A chapa terá como candidata a vice-presidente a ativista indígena Sônia Guajajara, também do PSOL. Como nós anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN Guilherme Boulos. Guilherme, obrigado por atender o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Lucas, bom dia também ao João Alfredo, nosso pré-candidato ao governo que está aqui ao lado. Uma satisfação poder falar com todos os ouvintes da CBN aqui em Campo Grande. Guilherme, eu vou começar com uma pergunta provocativa, usando até o título do seu livro. De que lado você está? Eu tenho lado. Isso é muito importante no Brasil, porque muita gente que disputa política ou quer disputar a presidência da República esconde o lado que está. Eu não. Eu tenho orgulho de dizer o lado que eu tô. O lado que eu tô é o lado dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O lado que eu tô é do povo que foi historicamente sofrido, oprimido, do povo para o qual o Estado brasileiro hoje não olha. Hoje no Brasil é fácil tomar lado, porque é 1% de um lado e 99% do outro. Nós temos uma elite financeira de banqueiros, de grandes empresários, de grandes produtores rurais, que se apropria do Estado brasileiro, que não deixa nada em troca, sequer imposto paga. Quem sustenta o Estado hoje é trabalhador e classe média, e que estão acostumados a, através das suas bancadas, dos seus lobbies parlamentares, da sua influência em Brasília, manter as coisas como estão. A nossa candidatura, ela vem no sentido de romper com essa lógica, de dar voz aos 99% e não àqueles que estão no comando em Brasília. Dar voz à maioria do povo brasileiro. Eu não vou governar para os mercados e para os bancos, né? Se os mercados e os bancos querem definir quem é o presidente do Brasil, como frequentemente fazem, que então cancelem as eleições e elejam no pregão da Bolsa de Valores. Agora, se ainda tem algo parecido com democracia no Brasil, é o povo quem decide. Um governo eleito tem que servir às maiorias. Guilherme, você é um ativista, defende aí, é líder de um movimento, e você está hoje num estado eminentemente agro. Que propostas você tem para o agronegócio? Olha, as propostas que nós temos é para a agricultura, não para o agronegócio. O Estado brasileiro, no último período, olhou muito os grandes produtores do agronegócio, olhou muito a Friboi, a JBS e pouco o seu José e o seu João, que faz agricultura familiar. Se esquecendo de uma coisa: 70% de todo o alimento que chega na nossa mesa não vem do agronegócio. Os últimos governos, você diz, Lula, Dilma, todos eles, Temer. Do Temer agora mais do que nunca. Mas isso também aconteceu nos governos do Lula e da Dilma, né? Muito peso para o agronegócio e pouco para a agricultura familiar, que é responsável por 70% de todo o alimento que chega na nossa mesa. No nosso governo, crédito agrícola será principalmente. Você vê solução, por exemplo, para os assentados que não conseguem ter crédito para fazer nada? Você tem uma solução para isso? Claro, nós temos que ter um programa de crédito. Já teve no passado, existem esses programas formalmente. O problema é que há pouquíssimo recurso injetado para eles, né? Você tem programa de distribuição de alimentos, programa de alimentação escolar, né? Nós temos que fortalecer, através da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento, um programa com cooperativas de crédito, cooperativas de produção e cooperativas de comercialização, para que os pequenos produtores de agricultura familiar possam fazer o seu produto chegar no mercado sem ficar reféns de intermediários. Isso significa também pensar um outro modelo de agricultura no Brasil. Eu estava agora cedo, cheguei em Campo Grande agora cedo, estava conversando com um companheiro de partido que me recebeu. Ele é de Chapadão do Sul. E ele estava contando um relato brevemente de que é rotina lá chegar avião jogando veneno nas plantações. Essa é a lógica do agronegócio, né? Criança ir para o hospital,
O completo desrespeito com as populações que vivem lá, aliás, numa tentativa de expulsar essas populações para ter a terra exclusivamente para soja, né? Para aquilo que o agronegócio produz, que muitas vezes não é para consumo interno. É um debate que está muito quente, inclusive esse do agrotóxico, do uso, né? Ou agrodefensivos, enfim, é isso. Porque nós temos um PL do veneno. A história de agrodefensivo, eu vi que tentaram mudar no PL de veneno para fitossanitário. Defensivos fitossanitários. Isso. Então, olha, se você chamar tiro de chocolate, ele não vai matar menos por isso, né? Então não adianta chamar o veneno de fitossanitário, é veneno do mesmo jeito. E hoje o povo brasileiro consome 7 litros de veneno em média por ano, cada pessoa, né? Isso não é razoável. O modelo que o agronegócio impõe é um modelo de concentração das sementes em empresas, em geral empresas transnacionais, né? Das sementes transgênicas, né? É um modelo de uso abusivo de veneno que faz mal à saúde da população. A gente há um tempo atrás comia tomate. Hoje a gente come tomate com veneno. Se depender do agronegócio, a gente vai comer veneno com tomate, né? Então, nós temos que ter comida saudável e nós temos que ter prioridade à produção dos pequenos, que são efetivamente quem garante a soberania alimentar do povo brasileiro. Eu ia mudar de assunto, mas eu achei interessante isso que você falou. O candidato ainda assim vê a importância do agro, porque nós tivemos aí anos difíceis no que diz respeito ao PIB, né? Tivemos queda nos últimos 2 anos e temos aí uma perspectiva de crescimento baixo, mas com uma ajuda imensa inclusive do PIB do agronegócio. Pelo que eu entendo, essa mudança é uma mudança de modelo de agronegócio ou é uma negação do agronegócio? Olha, é uma mudança de modelo de agricultura. É uma negação da forma como o agronegócio funciona hoje. Está voltada só para lucro, passa por cima de populações indígenas, destrói florestas, destrói as águas, né? E está servindo unicamente para um modelo exportador que reverte no Brasil uma lógica colonial. Vocês lembram como era? Né? Como era a lógica da colônia? O Brasil exportava cana-de-açúcar e comprava açúcar refinado. A lógica da colônia é o Brasil exportar produtos primários, minério de ferro, produtos agrícolas, né? E importar produtos manufaturados. Essa lógica tem que ser superada. Na sua avaliação, por que está tão atrasado ainda nosso país, né, nessa questão? Não, nós podemos ter várias razões para explicar esse atraso. Um deles é não ter tido um investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação. O modelo de desenvolvimento que nós queremos não é um modelo extrativista, né? Então, manda lá, o Brasil vai ser a fazenda da China. É esse lugar que nós queremos no mundo? Nós queremos ser a fazenda da China? Nós queremos só produzir soja e minério de ferro para a China crescer? O Brasil pode muito mais do que isso. Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui do Mato Grosso do Sul. Aqui, a China comprou aqui uma usina de Jupiá. Os chineses, os empresários chineses comandam hoje a produção de energia praticamente aqui em grande parte do estado de São Paulo também. O grupo Acron russo acabou de comprar aí uma obra da Petrobras para produzir fertilizantes e também a Eldorado Brasil, que produz celulose, gastou aí 15 bilhões para comprar a Eldorado Brasil. E a gente percebe que esses investimentos externos estão vindo para cá. Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor vai lidar com isso? Olha, se criou um mito de que a única forma do Brasil crescer é com investimento externo. E foi em cima desse mito que o Michel Temer ajudou a destruir a economia brasileira nos últimos 2 anos. Qual era a ideia? E aí, dialogando com o que o Lucas perguntou também sobre a falta de crescimento econômico no país. A ideia que eles tinham na cabeça, o que eles vendiam para a população era a seguinte: vamos fazer um ajuste fiscal, vamos acabar com o déficit fiscal, e para isso o Estado para de investir em tudo. E o resultado é que as forças do mercado vão sentir confiança na economia e vão investir no Brasil. Vamos olhar em volta, gente. O Brasil está numa das recuperações econômicas mais lentas da sua história. Nós temos 13 milhões de desempregados no país. A renda só cai. Depois da reforma trabalhista que eles fizeram, é só emprego informal que é gerado no Brasil, em condições precárias e com salário baixo. É esse modelo econômico que a gente quer? Esse modelo é o modelo da recessão. O que nós precisamos fazer é o seguinte, e é o que nós vamos fazer no governo, é investimento público. Nenhum país saiu da crise no mundo sem investimento público.
em obras, em infraestrutura, em saúde, em educação, em moradia, em serviços em geral. O Estado é um indutor da recuperação econômica. A política que eles fizeram de ajuste é a seguinte: corta em tudo, corta na saúde, corta na educação, corta no saneamento. Qual é o resultado quando você corta? Você gera desemprego e queda da renda. Quando as pessoas estão com menos renda, elas consomem menos. E o resultado disso é que o Estado também vai arrecadar menos. Tanto é que eles só cortam, em tese, para estabilizar as contas. E há 3 anos nós temos déficit nas contas. Corta e não resolve. A dívida, que eles disseram que a questão era reduzir a dívida. A proporção dívida-PIB em dezembro de 2014, antes de começar essa palhaçada de ajuste fiscal, era 59%. Hoje a proporção dívida-PIB está em 74%. Essa política é suicida e criminosa. Nós vamos recuperar o investimento público para permitir a economia brasileira crescer com distribuição de renda, não só para engordar bolso de meia dúzia. Meu senhor avalia a ascensão do candidato do PSL, Bolsonaro. O senhor acredita que a esquerda vai disputar a presidência diretamente no segundo turno com o Bolsonaro? O senhor não confia nos números que o Bolsonaro vem mostrando aí em pesquisa? Qual é a sua avaliação do cenário político hoje, Guilherme? Vamos falar um pouco sobre Jair Bolsonaro. Olha bem, as pessoas hoje estão com medo. Talvez muita gente que está nos ouvindo agora se identifique com esse sentimento. A senhora acredita que o Brasil ficou com muito medo nos últimos anos? Essa divisão gerou muito medo? O Brasil está com medo não só pela divisão. É um medo da violência urbana, que cresce a cada dia. É um medo do desemprego, que também cresce a cada dia. É um medo do futuro. É uma falta de perspectiva. Se nós formos pensar bem, há um tempo atrás, a gente olhava para frente e tinha certeza de que os nossos filhos iam viver melhor que a gente. Hoje, a gente olha para frente e não sabe o que vai acontecer na semana que vem. As pessoas estão inseguras e com medo. Aí pensa você que está nos ouvindo. Se você está com medo e chega alguém e fala: eu vou te dar uma arma, eu vou prender, eu vou matar, eu vou te dar segurança. Isso seduz as pessoas. A tática de sedução política do Jair Bolsonaro é essa. Ele se deu conta que a sociedade estava com medo e ele está explorando politicamente o medo das pessoas. Fazendo um populismo em cima de cadáveres. Muita gente diz que o senhor também explora o fato de repente, dar residência, casa para as pessoas, alimentar o sonho. Teria alguma coisa a ver também ou não? É uma forma de exploração política também ou não? Olha, eu tenho minha trajetória política, social nas ruas, nunca fui candidato a nada. Há 17 anos, junto com quem precisa de moradia. Essas pessoas ganharam casa, né? Essas pessoas tiveram suas conquistas a partir da sua luta e da organização do movimento social. Para mim é um orgulho enorme isso. Se você chamar luta por direitos como exploração política, eu não sei mais onde a gente vive, que mundo é esse? O Bolsonaro diz que é um direito também do camarada defender a propriedade dele. São duas coisas muito parecidas. Eu percebo que... Não são nada parecidas. Você explorar a violência, explorar cadáver, e você lutar para que as pessoas tenham teto, são coisas radicalmente diferentes. Não, assim, eu sem querer dizer o que é, mas o que tentam o discurso, a narrativa que é criado em torno para que seja antagonista a ideia de que o Bolsonaro é um radical, muitas vezes tentam colocar um outro lado como radical também para que os dois se anulem. Basicamente, mais ou menos isso. O candidato vê que isso acontece? Olha, eu vejo que tem muita gente que tenta fazer isso, né? Sabe aquela história de você bota o bode na sala para vender uma solução, né? Você cria o problema para vender uma solução. Quem faz esse tipo de raciocínio é porque tem a solução na manga. Aí às vezes apresenta: olha, aqui tem um radical, ali tem outro. A solução é o Geraldo Alckmin, né? Porque ele não é radical, ele é um picolé de chuchu, ele fala manso, né? Ora, solução nada. O Alckmin é Temer, vamos dizer a verdade aqui, é o candidato do Temer, o candidato da Bolsa de Valores, o candidato do Partido da Corrupção, que é esse centrão da turma do Carlos Marum, né? Esse é o Geraldo Alckmin. Então, vim querer criar dois polos para dizer a solução tá aqui abençoada, né? Essa tática o brasileiro já conhece bem, tá escaldado. 9h56, vamos a um rápido intervalo e na sequência voltamos a conversar com Guilherme Boulos aqui na CBN. Vamos a conversar com o candidato à presidência da República, Guilherme Boulos. Eu digo candidato porque a candidatura sua já foi aprovada em convenção. Guilherme, a gente tem um problema sério nesse país
problemas que refletem e que lá no Rio de Janeiro e em São Paulo são sentidos mais fortemente. Nós temos um espaço gigantesco de fronteiras e as nossas fronteiras elas são mal fiscalizadas, mal guardadas. O que é que você pensa? Como é que se resolve esse problema? Por exemplo, a gente recebe armas que inclusive podem ter sido utilizadas no assassinato da própria Marielle, e que podem ter entrado no país pelas nossas fronteiras desguarnecidas. Droga, contrabando. Qual a sua política para a segurança pública do nosso país? Vamos lá, isso é muito importante. Primeiro, em relação às fronteiras, só aqui o estado do Mato Grosso do Sul tem 1.500 quilômetros de fronteira, sendo 500 quilômetros de fronteira seca. Não dá para resolver isso enfileirando soldado, né? Você monitorar a fronteira resolve com inteligência, com investimento em satélite, com investimento em tecnologias que façam um bom monitoramento para evitar circulação criminosa. Ao mesmo tempo, nós não podemos confundir isso, não é, com xenofobia, não é, com não respeitar troca cultural, intercâmbio cultural, né, de pessoas. Aqui você tem imigrações no Brasil inteiro, né, e nós temos que respeitar aqueles imigrantes, aquelas pessoas que vêm se estabelecer no nosso país e tratar com acolhimento e solidariedade. Agora, sobre segurança pública. Se construiu uma ideia no Brasil de que o problema da violência se resolve com tiro, porrada e bomba. De que é mais polícia, é mais presídio, é mais arma e de que isso vai fazer as pessoas se sentirem seguras. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês e para quem está nos ouvindo. O Brasil, nos últimos 10 anos, dobrou o número de presos. Alguém está se sentindo mais seguro com isso? No Brasil, você tem uma política que há 30 anos está baseada na repressão em mais polícia. Melhorou? Não melhorou. Não gerou mais segurança. Isso gera uma falsa sensação de segurança. A saída para a segurança pública no Brasil não é vir com populismo de dizer que vai distribuir arma. A minha pergunta não é segurança pública, é segurança das fronteiras. Assim, como você falou segurança em geral, não, eu fiz essa fonte. A segurança das fronteiras, reitero, e depois quero falar de segurança pública, acho importante que a gente fale logo na sequência. Segurança das fronteiras é investimento em tecnologia, monitoramento via satélite, investimento em inteligência para desbaratar as quadrilhas de tráfico de armas e também de tráfico de drogas internacional. Esse investimento é inteligência. E passando para a segurança urbana e segurança pública, quero dizer o seguinte: essa ideia de que tudo se resolve com mais porrada e com mais polícia, essa ideia fracassou. Nem com mais arma. Imagine você que está nos ouvindo aqui do seu carro agora. Quem aqui nunca teve um problema no trânsito? Fechou alguém, foi fechado, bateu. Imagine se tiver todo mundo armado. Cada acidente de trânsito vira um tiroteio, vira um homicídio no Brasil. Isso aqui vira o país da bala perdida. Distribuir arma não resolveu o problema em nenhum lugar do mundo. Eu quero que me digam um país do mundo em que legalização de arma melhorou. Pega os Estados Unidos, nos estados que legalizou isso. Toda semana a gente vê na televisão uma criança que entra numa escola mata 10, alguém que entra num shopping, no cinema, mata outros tantos. A solução é investimento em prevenção e inteligência. Com um novo modelo de policiamento desmilitarizado, um ciclo completo, como é, aliás, na maior parte dos países do mundo que tem modelo de segurança que deu certo. Só para pegar carona, me permita, Guilherme, por favor, como é que a gente consegue explicar um candidato que está pregando o que o senhor está dizendo o contrário, o Bolsonaro está dizendo que vai liberar o porte de arma, como é que esse cara hoje consegue no Brasil ser líder, por exemplo, vendendo essa ideia? Você acha que o povo quer isso, já que todo mundo está aprovando isso dele? Olha, as pessoas, nós falamos isso no bloco anterior, as pessoas estão com medo. E quando alguém explora o medo, às vezes isso gera nas pessoas uma certa sedução pela ideia. Como é que vocês Mas se a gente bota a bola no chão e começa a discutir, dizer, vamos pegar os casos em que fez o que o Bolsonaro está dizendo para fazer, onde deu certo? Em nenhum. Desafio o seu Jair Bolsonaro a apontar um que deu certo. Não tem. Em nenhum lugar do mundo. Vamos pegar os exemplos que deram certo no mundo e discutir para cá. Que é investimento em prevenção e inteligência. Eu não quero, e no meu governo, a discussão em cima da mesa não vai ser construir presídio. Vai ser construir escola para não ter que construir presídio. A discussão não vai ser a primeira arma ou a primeira sentença para o jovem. Vai ser o primeiro emprego. Hoje,
Muita gente sabe, quem vive nas periferias da cidade sabe que é mais fácil para um jovem conseguir uma arma do que conseguir um emprego. A falta de oportunidades estimula a violência. E, uma vez estabelecido que nós temos que ter uma política de prevenção, nós temos que ter uma política imediata de inteligência. 92% dos homicídios no Brasil não são sequer investigados por falta de investimento em inteligência. O grande problema é tráfico de armas e munições. Não se desbarata tráfico de arma e munição com tropa de choque. Não se resolve problema de fronteira com tropa de choque. É com inteligência. Vou dar um exemplo, só para encerrar esse argumento, um único exemplo do Coronel Ibis. Foi um dos comandantes da Polícia Militar do Rio, que hoje está ajudando no nosso programa de governo de segurança pública, que é crítico a este modelo. Ele falou o seguinte: a maior apreensão de armas do estado do Rio de Janeiro não foi nenhuma favela. Não deu nenhum tiro. Foi no aeroporto do Galeão por uma operação de inteligência e foi prender o responsável em Miami. E quando a gente fala de tráfico de arma ou de tráfico de droga, ele está muito mais perto da Praça dos Três Poderes do que da favela da Rocinha. Então é com inteligência que se resolve isso e sem medo de enfrentar as grandes quadrilhas que estão ligadas ao poder político no Brasil, inclusive com o senador da República sendo pego com helicóptero cheio de cocaína e tá livre, leve e solto. E nós temos aqui, né, em Mato Grosso do Sul, o CISFRON, que é um sistema de monitoramento, era satélite que operado agora ficou mais 20 anos não tá nem atrasado. Funcionando, né? Se pelo menos estivesse funcionando. Voltar um pouquinho para a política, tem com essa adesão do chamado Centrão à candidatura do Alckmin, a gente pode denotar aí uma certa união dessa centro-direita já para o primeiro turno, né? E, pelo menos por enquanto, a gente não vê essa possibilidade, algumas conversas aí, mas nada muito concreto no campo da esquerda. O candidato vê alguma possibilidade de união de partidos de esquerda já no primeiro turno? Isso, se não acontecer, não pode ser prejudicial para esses partidos nas eleições? Vamos lá, Lucas, mas só se me permite, antes de responder a tua questão, você mencionou o Centrão. Acho que a gente precisa falar para quem está nos ouvindo o que é isso. Um bloco de 5 partidos. Não, mas é importante a gente dizer, porque essa turma que diz, todo mundo cobiça o Centrão, parece que o Centrão é a noiva da vez. O Centrão, gente, é a turma do Eduardo Cunha. O Centrão é o partido da corrupção nesse país. É uma máfia. O Centrão são as grandes máfias que financiam campanhas eleitorais. Vamos falar. Ficam fazendo toma lá da cá no Congresso. Quando você fala partido da corrupção nesse país, dá para escapar uns 2 ou 3, né? O resto tudo parece que é da corrupção, né, Guilherme? Olha, eu sou do. Eu digo aqui. É todo mundo na farinha do mesmo saco. Né? Não, eu digo pelo meu pessoal que não tem nenhuma denúncia de corrupção. Não, ótimo, que tira o seu. Mas assim, quando a gente fala partido da corrupção, todos os partidos, infelizmente, para nós eleitores, todos estão, a grande maioria, com exceções, envolvido em corrupção. Mas quando nós estamos falando do Centrão, é uma coisa diferente. Porque tem partido que tem projeto político. Qual é o projeto político do Centrão? Não tem nenhum. Projeto político do Centrão é negócio. É balcão, é toma lá da cá. É a turma que se profissionalizou historicamente nesse país a trocar voto no parlamento por cargo e ministério. Né? Como é que você mudaria isso? Nós vamos ganhar essa eleição para colocar essa turma do Centrão pela primeira vez na oposição. Nós não queremos essa turma no nosso governo. Porque essa turma foi a que gerou essa velha prática política de PMDB da vida, de Centrão, que nunca ganhou uma eleição presidencial, mas está em todos os governos. É impressionante. Os caras nunca ganham uma eleição, mas entra governo, sai governo, eles estão lá na foto. Estão com um monte de ministério, chantageando. Romero Jucá já foi líder dos 4 governos, né? Acho que foi líder do Dom Pedro I. É uma palhaçada, isso é uma esculhambação. E é isso que gera descrença do povo brasileiro. Inclusive do PT, nessa velha forma, do PT também. E a nossa crítica, olha, eu vou te dizer uma coisa aqui muito clara, para não gerar dúvida. Eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Onde tem acerto, eu aponto. Acho que o governo do PT acertou em pontos. Teve políticas sociais, teve programas sociais, né? Teve aumento do salário mínimo. Isso é importante para o povo brasileiro e o povo sabe disso. Mas teve problema. Continuou governando com os mesmos de sempre. Com o Renan, com o Sarney, com o Jucá.
Nós não concordamos com isso, essa é uma das diferenças que a gente tem. O senhor espera ser agraciado com a herança do Lula, alguns eleitores do Lula? Como é que Olha, velho, herança a gente diz de quem já morreu. O Lula tá vivo e é candidato a presidente da República e eu respeito muito ele. Apesar da lei não pensar assim, juridicamente não é essa a vertente. Se ele não for candidato, o senhor espera conseguir apoio de petistas, eleitores que seguem o Lula? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu defendo o direito do Lula a ser candidato. Eu acho que o que aconteceu do ponto de vista da condenação dele foi a condenação sem provas, apenas com base em delação, com o objetivo de retirar ele da eleição. O senhor ainda acredita que ele possa vir a ser candidato a presidente? Eu defendo que seja. O senhor defende, mas o senhor acredita? Acredito. Olha, se a justiça brasileira se fizer valer, né, alguém que foi condenado sem prova numa condenação política tem que ser solto. Aliás, é uma coisa impressionante. Vamos falar aqui, né? Não tem uma gravação, não tem uma mala de dinheiro, né? Não tem uma prova em relação ao Lula. E ele está preso. Contra o Michel Temer, você tem gravação dele comprando silêncio do Cunha no porão do Palácio. Aécio Neves, gravação dele dizendo que ia matar o primo antes de delatar. E essa turma tá toda lá governando o Brasil. Como é que é isso? Que justiça equilibrada é essa? Eu quero ver quando a Lava Jato vai botar Tucano na cadeia, porque até hoje não fez. Botou o Azereiro depois de 10 anos por um processo que ninguém lembra mais. Agora, cadê? Cadê seu Aécio Neves? Tá lá livre, leve e solto, dizendo que vai ser candidato ao Senado, comendo pão de queijo em Minas Gerais. O senhor se intitula, se considera um radical ou não? Olha, radical, do meu ponto de vista, é a realidade brasileira. Radical é ter 6 bilionários que têm mais riqueza que 100 milhões de pessoas. Radical é ter um Estado que cobra todos os impostos de trabalhador e de classe média e que dá uma Disneylândia para banqueiro. Radical é uma realidade tão desigual como essa. Lutar contra essa realidade é um dever de todos aqueles que defendem igualdade de oportunidades e que defendem justiça social. É assim que eu enxergo a nossa candidatura e o nosso trabalho. Fazer a minha última pergunta, trazendo também o assunto aqui para Mato Grosso novamente. Nós somos um estado que temos aí o maior número de população indígena. E a sua vice, como nós dizemos aqui, a Sônia Guajajara, é indígena, uma ativista também dos direitos dos índios. E como você vê as políticas públicas, né, voltadas? A gente tem uma aldeia em Dourados e em algumas outras partes do estado também que sofrem muito com o descaso do poder público. A gente presencia aqui, né, que trabalhamos com notícias todos os dias, crimes horrendos que acontecem lá. Enfim, como se presidente, né, trabalharia esse assunto aqui, não só aqui para Mato Grosso do Sul, mas para o país inteiro, mas aqui é importante porque nós temos um número alto. Claro. Né? Olha, o Brasil tem uma dívida histórica com os povos indígenas. São povos originários que, quando veio a colonização portuguesa aqui, já estavam aqui há muito tempo e que foram sendo sumariamente desrespeitados e perdendo suas terras. Que não tiveram vez e nem voz no Estado e na política brasileira. Ter a Sônia Guajajara, liderança indígena, a primeira indígena numa chapa presidencial na história deste país, para mim é uma honra. E representa um compromisso nosso com outro modelo de desenvolvimento, que é um modelo que respeite as terras indígenas, demarque as terras indígenas e dê condição de sobrevivência para os indígenas. Que crescimento econômico é esse que passa por cima das pessoas? Eu não acredito que é a sociedade que tem que servir a economia. Eu acredito que é a economia que tem que servir a sociedade. Desenvolvimento econômico só vale a pena se for para servir as pessoas, inclusive os indígenas, a todo o povo brasileiro, que hoje tem pago a conta desse processo, mas não tem levado os benefícios desse processo. E para isso eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos ter que mudar a forma como se faz política no Brasil. Tem que ter indígenas representados no Congresso. Nós temos que ter uma renovação no Congresso Nacional. Né? Aliás, aqui o pessoal tem apresentado, tem o nome do Luciano Rezende, da Agnes Viana, nessa perspectiva de renovação na bancada do Mato Grosso do Sul. E essa renovação não pode ser apenas de nome, porque a gente viu muitas vezes que se renova nome, nem o sobrenome renova, né? Fica aquele feudo de sempre. Nós queremos renovar nome, mas queremos renovar práticas e princípios. É essencial se renovar a política brasileira para que ela não seja mais sinônimo do toma lá, da cá e da politicagem. O que eu vejo hoje, eu estou andando o Brasil todo. Ontem eu estava lá em Rio Branco, no Acre. Amanhã eu vou estar em São Paulo. Depois
tô indo para um evento grande de saúde pública no Rio de Janeiro. O que eu mais tenho visto andando pelo país é as pessoas desesperançosas e dizendo, não tem mais jeito. É tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual. Eu não quero nem votar. Política já era, não presta e não tem jeito. E eu compreendo perfeitamente o sentimento dessas pessoas. É um sentimento compartilhado, inclusive. Porque este sistema político que está aí não nos representa. Esse sistema está capturado por grandes interesses econômicos. Nós precisamos, efetivamente, apresentar um novo jeito de fazer política, de baixo para cima, que represente a sociedade brasileira, com novas práticas e que traga as pessoas para o centro da decisão. E termino aqui, porque sei que nosso tempo está se esgotando, com uma pergunta para quem está nos ouvindo, que é, muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito. Agora, se a gente esmorecer e abandonar de vez, eu quero largar, não quero nem mais saber de política, tem gente que está lá em cima, que está fazendo política em nosso nome e contra nós. Tudo que essa turma das quadrilhas e máfias do poder querem é que o povo se desinteresse da política e deixe eles continuarem com aquela bandalheira. A nossa candidatura é para levar essa voz, esse sentimento, essa indignação lá para dentro e para que a gente possa fazer de um jeito diferente. Guilherme Boulos, muito obrigado pela gentileza de vir à CBN falar conosco. E o Mato Grosso do Sul ouviu aí o candidato. Destacar também, agora. Otávio, sua participação, muitos internautas, pessoas que participam aqui do nosso Facebook mandaram mensagem, alguns contra, alguns a favor, mas eu acho que é democrático, interessante. Muito obrigado pela audiência de todos. Eu quero destacar também que dia 5 de agosto o PSOL realiza sua convenção lá no Hotel Turis, que fica ali na Rua Trindade, ali no início da Rua Barbosa, que deve oficializar o João Alfredo aí, candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Otávio, Lucas, todos os ouvintes da CBN, e é sempre bom a gente poder fazer um debate democrático e aberto. 10h22 em Campo Grande. CBN Campo Grande. Porque Belvedere Residência é o melhor